Gostaria de convidá-los para continuarmos algo que começamos aqui algumas semanas atrás. O pastor Fernando já fez referência, a uma série temática, uma série curta e temática, chamada Desejo, Engano e o Evangelho. A sexualidade examinada à luz da Bíblia Sagrada. Essa série foi inspirada nesse livro aqui, um livro muito bom da editora Fiel, de um pastor americano experiente, muito conhecido nos Estados Unidos. Ele aparece nos jornais, ele é alguém assim, muito conhecido, mas a maior virtude dele não é ser conhecido, ele é muito firme nos seus posicionamentos bíblicos, alguém que tem feito diferença, assim, muita diferença, no meio dos evangélicos, ali nos Estados Unidos e pelo mundo também, tem influenciado muitas pessoas. Mas nós temos visto aqui que nós vivemos em dias em que os desejos sexuais eles são estimulados, eles são encorajados e eles são também supervalorizados. Então assim, fala-se muito sobre isso, encoraja-se muito isso, mas o engano, o preço que se paga por essa tolerância sexual, não se fala muito, Não se fala. Então, por exemplo, não se fala sobre as pesquisas que estudam e estudaram já pessoas que fizeram cirurgia de mudança de sexo. Então, não se fala das pesquisas sobre esse grupo, com grupos de pessoas que fizeram isso. Adolescentes, jovens, adultos. Então, o índice de suicídio que aumenta assustadoramente, depressão, a decisão de voltar atrás, desfazer a cirurgia, não se fala sobre isso, mas isso é um fato. Não se fala da grande tristeza, que marca o grupo dos homossexuais. Não se fala sobre isso, não se fala. Mas isso é verdade, isso é um fato. Isso é um fato. Porque o preço da tolerância sexual é muito alto. Mas há esperança. Por isso que a série fala também do Evangelho, e a boa notícia é o Evangelho de Jesus Cristo, e o nosso desejo aqui tem sido que essa série honre a Cristo, levando-nos para mais perto dele, enquanto tratamos dessa área, de um problema muito falado no nosso tempo, não é um problema novo, mas é algo muito falado em nosso tempo. Mas, olha que coisa, essa semana morreu um gigante no meio evangélico. Você já deve saber disso, um homem que foi usado por Deus para marcar muitas vidas. Nessa semana morreu John MacArthur, o pastor John MacArthur. Pastoreou 56 anos a mesma igreja, morreu aos 86 anos. Alguém assim que marcou gerações, pelo mundo. Um papel assim, é difícil explicar, a importância do pastor John MacArthur para o meio evangélico do nosso tempo, escreveu mais de 400 livros, já estudamos alguns deles aqui na igreja. Ele veio ao Brasil algumas vezes, ele pregou na Conferência Fiel algumas vezes, uma igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja, pastoreou por mais de 50 anos, uma igreja bíblica muito vibrante, uma igreja muito grande, com uma influência grande, tem um seminário, trabalho missionário pelo mundo inteiro, muito investimento. E essa semana, John Piper escreveu um texto muito bonito, e eu queria ler, a parte dele aqui foi uma homenagem do John Piper, a John MacArthur. E ele escreveu assim, eu vou ler parte da homenagem, não está projetada aí, vocês vão me ouvir. Quanto mais eu conhecia John MacArthur, mais eu o amava. A admiração se intensificou em afeição. C.S. Lewis disse em seu livro Os Quatro Amores, de certa forma, nada se assemelha menos a uma amizade do que um caso de amor. Amantes estão sempre conversando sobre seu amor. Amigos, raramente sobre sua amizade. Amantes, normalmente estão cara a cara, absortos um no outro. Amigos, lado a lado, absortos em algum interesse comum. Interesse comum é um eufemismo. Para nós, era um infinito comum. Para mim,
vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. A Bíblia não era apenas interessante, era melhor do que o melhor. Era imensuravelmente preciosa. Há um tipo de afeição que acontece quando você sente, não apenas sabe, que a pessoa com quem você está falando realmente fala sério quando diz que as palavras de Deus são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A idade moldou o afeto. Ele era 7 anos mais velho que eu. Meio século atrás, isso parecia um abismo entre nós. Eu sonhava em ser pastor. Ele já era um veterano. Então pareceu-me uma enorme gentileza quando ele concordou em tomar café da manhã comigo e me deixou bombardeá-lo com perguntas. 40 anos depois, esse abismo desapareceu, quase. Valorizávamos um ao outro por um glorioso ponto em comum. 70 e poucos anos não disputam a antiguidade, testados em batalha, sem amargura, carregando cicatrizes com alegria duradoura. Gostávamos um do outro. Ele era gentil comigo. Telefonemas para expressar gratidão, convites para suas conferências, conversas públicas onde o afeto transbordava. Mas ainda assim, eu digo, o abismo de antiguidade quase desapareceu. Talvez eu seja um admirador júnior, sempre um admirador júnior. Da minha parte, ele sempre foi grandioso. Eu estava sempre olhando para cima. A culpa era minha, não dele. E aí ele continua o texto. Vale a pena você ler, se você quiser, está na internet. Uma homenagem, né, do John Piper ao seu amigo, né, saudoso, John MacArthur. Esse é um bom exemplo de amizade. Um modelo para nossos rapazes e moças. Porque rapazes e moças precisam firmar amizades assim. Amizades que vão durar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Isso faz parte do desenvolvimento da vida. As amizades são necessárias. Elas são importantes no exemplo, elas são necessárias para abrirmos o coração, para não vivermos atrás de máscaras, de aparência. As amizades são excelentes. E aqui está um exemplo de amizade. Amizade longa, não é? E aí é muito bonito o texto, porque ele fala disso, né? Fala da sua admiração pelo John MacArthur, uma amizade que foi se desenvolvendo, né? Mas sabe o que tem acontecido, queridos, com amizades como essas? A idolatria do sexo e as lentes da homossexualidade dos nossos dias estão acabando com as amizades sinceras entre homens e mulheres. Esse é um assunto que tem sido levantado por alguns. Está aqui nesse livro, desde 2009. Ele fala sobre isso, aqui um capítulo inteiro sobre isso, né? Sobre a abolição das amizades. Por quê? Por causa das lentes da homossexualidade, por causa da perversão sexual, por causa da idolatria do sexo. Coisas comuns, não é? Como as meninas que andavam de mãos dadas, uma coisa comum. Hoje isso é interpretado como um gesto homossexual. Porque agora as meninas beijam na boca uma da outra achando que isso não tem problema. É uma confusão. É uma confusão, nós vivemos em dias de confusão. E nessa confusão, um dos efeitos colaterais terríveis dessa confusão, dessa idolatria sexual, é a perda da amizade verdadeira. Então chega-se ao absurdo de olhar para o texto bíblico e olhar para a amizade de Davi e Jonatas, por exemplo, e dizer, está vendo, isso aqui é um caso de homossexualidade. As pessoas falam isso e escrevem isso, publicam isso. E isso, qual é o efeito colateral disso? A abolição das amizades. Porque agora um jovem, um rapaz ou uma moça, ele vai confundir, porque vai ser sugerido para ele confundir um afeto legítimo, necessário, repito, necessário para a vida, de amizade, uma moça com uma outra moça, um rapaz com outro rapaz. Isso é necessário para a vida. Mas vai ser proposto que não, está vendo? Isso aí, é um indício de que você, e aí vai tentar carimbar a pessoa em algum grupo.
de identidade. Isso é algo terrível. Nós não podemos cair nisso. Não podemos. Nós não podemos colocar essas lentes da idolatria do sexo. Nós não podemos. Precisa haver espaço entre nós para amizades verdadeiras. Precisa haver. Lê Provérbios, nós estamos ouvindo o pastor Arthur pregar sobre Provérbios. Provérbios fala sobre amizade. Provérbios fala sobre a valorização de uma amizade depois que a pessoa morre. E você preserva o zelo para a próxima geração. A gente encontra isso na vida do rei Davi. O seu amigo já havia morrido, mas ele continua, por fidelidade à amizade, ele continua demonstrando amor. Provérbios fala sobre isso. Algo importante. Meus irmãos, nós precisamos de relacionamentos fortes, testados pelo tempo. Isso não são casos homossexuais, não. Isso é amizade necessária para o desenvolvimento da vida. Exemplificado hoje aqui pela amizade entre o John Piper e o John MacArthur. Mas nós começamos pela aplicação, não é? Nós temos falado aqui sobre a perversão sexual atual, e hoje então é a terceira parte da aula, dentro da série, não é? Falamos aqui sobre a imposição da ideologia de gênero, algo que os defensores do movimento homossexual não concordam, eles não concordam com esse termo, mas ideologia de gênero é o pensamento, né? Existe um pensamento popular hoje que declara que o gênero é determinado no indivíduo, e não na sua genética, não no seu corpo, não é? Mas pelo que a pessoa sente. Então esse conceito psicológico de orientação sexual tomou conta de tudo. Ele está presente até na conta de internet que você paga, não é? Tem lá uma imagem ensinando sobre isso. Então a discussão deixou os atos de lado e partiu para a identidade sexual. A discussão não é mais sobre o que os homossexuais fazem, mas sim sobre o que eles são. Fique atento, porque essa é uma invenção recente. Eles estão dizendo, olha, isso é uma questão de escolha. Não é. Não é. O fato não é esse. O que tem se popularizado é isso, mas esse não é o fato. Nós não podemos concordar que as pessoas sejam reduzidas a qualquer orientação sexual como característica definidora da sua identidade. Não. Alguém já disse, né? O desejo não define o que é correto, por mais intenso que ele seja. Então você encontra, por exemplo, em Sodoma, aqueles homens que se juntaram ao redor da casa de Ló e eles tinham um desejo intenso. E o desejo intenso deles não legitimou a ação deles. Não. O desejo intenso deles, sabe o que trouxe para eles? Destruição. A ira de Deus, a ira destrutiva de Deus. Mas se você perguntasse, mas o desejo de qualquer homem daquele era legítimo? Sim, era legítimo. Eles estavam ali desejando muito. Mas era um desejo pecaminoso, intenso e pecaminoso. O desejo não define o que é correto, por mais intenso que ele seja. Esse é o fato. Não é isso que tem sido ensinado para os nossos jovens e para todos nós. Deus fala sobre a homossexualidade, Deus fala que ela é uma prática pecaminosa, digna de condenação. Acabamos de lembrar de Sodoma e Gomorra. Judas vai se referir, tem o texto aí. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Exemplo para quê? Para serem seguidos? Não. Exemplo do que o desejo pecaminoso intenso produz na vida de uma pessoa. A ira de Deus, a ira destrutiva de Deus. É um exemplo de alerta, dizendo o seguinte, não assimile isso. Mas o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra? Lá aconteceu uma assimilação. Uma assimilação. Uma sociedade corrompida, que cedeu nos seus valores morais.
A lei vai falar sobre isso, não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. O pecado proibido nesse versículo deve ser entendido como sempre foi tradicionalmente, como a prática genérica da homossexualidade. E Deus chama de ato repugnante a abominação, dizendo que Ele detesta isso. Já falamos que Romanos 1 deixa claro que a homossexualidade é uma prática pecaminosa contrária à natureza. Então, o ser humano se levanta contra o Criador e diz: eu não aceito o que o Senhor fez. E é claro que eles não chamam Deus de Senhor. Eu não aceito. E aí por isso eles trocam, como diz o texto, trocam a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem. Trocam a verdade de Deus pela mentira. As mulheres trocam as relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens fazem a mesma coisa. O homossexualismo é uma perversão do plano original de Deus. O que está na mente do apóstolo Paulo, naturalmente, ele está escrevendo palavras inspiradas por Deus, é Gênesis 1 e 2. Está tudo resolvido ali. E tudo definido ali. É o que está na mente dele. É o que Deus fez, a complementaridade de gênero estava prevista na criação. A pluralidade da existência humana não é opcional. O homem não pode ser apropriadamente homem sem se falar sobre macho e fêmea. Isso é necessário. Deus nos fez assim, faz parte da nossa constituição, como humanidade. E não é difícil de atestar isso. Não é difícil. Falamos aqui semana passada que você não precisa fazer uma faculdade para... E as pessoas não precisavam. Os meus avós eram analfabetos. E eles tinham total convicção de quem era homem e quem era mulher. Nascia uma criança e eles diziam: ih, é menino. Nascia uma menina e eles diziam: ih, é menina. E não tinha crise nenhuma. Porque isso não é complexo. Deus fez assim. Com simplicidade. Mas hoje o argumento ele é complexo. E aí ele parece inteligente. Parece inteligente. Não, você não consegue entender isso. Não tente. Você não consegue. E aí os jovens têm caído nessa, achando que eles estão ficando mais inteligentes. Não. Desculpe a palavra, estão ficando mais burros. Porque estão complicando uma coisa que é simples. Isso não é inteligência. Não é. Isso é resistência à verdade. A verdade de Deus, a convicção de que a sexualidade e o sexo masculino e feminino não são apenas funções biológicas e sociais, mas que definem quem somos como homens e mulheres de modo mais abrangente, se baseia no relato da criação. A homossexualidade é imoralidade sexual, 1 Coríntios 6, mais uma vez o apóstolo Paulo escrevendo da parte de Deus, e ele está escrevendo para uma sociedade corrupta, comprometida demais nas questões sexuais, extremamente comprometida. A sociedade do primeiro século não era melhor que a nossa de hoje, não era nem de longe melhor, não era mesmo. E ele está escrevendo nesse tempo da parte de Deus, e a lista que ele faz é grande, e ele fala também aí dentro dos homossexuais passivos ou ativos. Ele está dizendo: olha, eles não herdarão o reino de Deus. Escrevendo a Timóteo, mesma coisa, mais uma lista, e fica muito claro aí que homossexualidade é imoralidade sexual. Mas se a igreja, onde que entra o nosso papel aqui? Se a igreja não aplicar a palavra de Deus, onde ele estabelece o que é certo, o que é errado, o que é moralmente correto, o que é imoral. Se a igreja não aplicar, achando que a homossexualidade é algo aceitável, não há esperança de mudança. Meus irmãos, se o médico atende alguém gravemente doente e diz assim: parabéns, a sua saúde está 100%. E aquela pessoa vai embora, e muito contente, porque o médico disse que ele está bem, só que não está bem. Ele está com um quadro gravíssimo, e ele vai embora, mas ele ficou muito contente, que o médico disse: não, você está bem.
E ele vai sair e falar bem do médico. Olha, aquele médico é muito... Eu gostei daquele médico. Gostei. Porque ele disse que, ó, eu lá, estou joia. Minha esposa estava me enjoando, é hora de saúde. Mas ele calou a boca dela. Ele disse que eu estou bem. Só que se você está doente, do que adianta esse diagnóstico falso? Do que ele serve? Ele é amoroso? Não. Ele é falso. Mas ele foi falado de maneira com um sorriso, o médico fala com um sorriso no rosto, ele levanta, ele te abraça, ele parabeniza, e ele diz, olha você, do que vale isso? Meus irmãos, se a igreja descartar as escrituras, e dizer para as pessoas que a homossexualidade, é isso aí mesmo, é joia, que esperança há para a humanidade perdida? Não tem esperança. Porque a igreja é a guardiã da verdade. Quem fala a verdade é a igreja. Deus deu para a igreja essa responsabilidade. Quem que tem essa responsabilidade? Não é o governo, é a igreja. A igreja não pode jogar a verdade fora. A igreja não pode se calar. A igreja não pode se acovardar. A igreja não pode fingir que não está acontecendo nada. Não pode. Resumindo o que a Bíblia diz sobre esse pecado, o veredito sobre a homossexualidade é o mesmo ao longo de todas as Escrituras. Do Pentateuco ao Apocalipse, de Jesus a Paulo, de Romanos às cartas pastorais, a Bíblia afirma a uma só voz que a homossexualidade é pecado e ofensa moral a Deus. Mas como o movimento LGBT tem reagido à Bíblia? É uma pergunta importante para nós. Como que o movimento tem reagido aos textos bíblicos? E aqui, talvez eu vá dizer algo que é novidade para você. Talvez, para alguns, não é? Para alguns. Algumas vozes têm se levantado para dizer, olha, tudo bem, eu entendi o que está escrito aí. Eu entendi. Levítico, Romanos 1, 1 Timóteo, 1 Coríntios, tudo bem, eu entendi, os textos estão aí. E eles não estão rasgando mais o texto. Eles estão dizendo sim, eles não estão negando mais o texto. Não, entendi. Realmente, fala mesmo, olha só, você está certo. Isso aí tem uma condenação aí. Mas sabe que condenação é essa? É para a pessoa que nega o que ela é. Isso aí é para a pessoa que nega a sua identidade. Então ela entende que ela é uma coisa, mas ela age contrária ao que ela é. E ele não está se referindo ao que ela é, definido pelo seu corpo, mas pelo que ela sente, pelo que ela pensa. Então não se pode trair o que se é. E é isso que esse texto está condenando. Esse texto está condenando a violência homossexual. Esse texto está condenando a infidelidade homossexual. É isso que eles estão dizendo. Estão dizendo isso, essa é a explicação. Ele está dizendo, olha, esses textos não condenam os atos homossexuais praticados consensualmente. Mas eles condenam a prostituição, condenam o estupro homossexual. Eles dizem que esses textos revelam uma tendência patriarcal e opressiva que tem de ser rejeitada pela igreja contemporânea. A igreja contemporânea precisa reler os textos e se atualizar. Porque isso aqui revela uma mentalidade patriarcal, uma mentalidade arcaica, que não se adequa mais ao século 21. Eles dizem que o apóstolo Paulo não conhecia a realidade da orientação homossexual. Meus irmãos, preste atenção no que nós estamos dizendo aqui. A psicologia, o movimento da psicologia, deu uma grande contribuição para esse movimento LGBT. Porque trouxe uma releitura, e trouxe para as pessoas uma sensação de que agora sim, agora que nós temos esse conhecimento da psicologia, agora nós somos seres humanos, assim, mais up, entendeu? Mais para cima. E o apóstolo Paulo não tinha isso, coitado do apóstolo Paulo, limitado. O apóstolo Paulo não conhecia a realidade da orientação homossexual, e por isso Romanos 1 deve ser entendido como uma referência a atos homossexuais por parte de pessoas heterossexuais. Olha a interpretação. Então a pessoa é heterossexual, mas ela
se comporta como um homossexual, e aí ela está traindo o que ela é, e aí o texto condena isso. Não para a pessoa que de fato tem uma orientação sexual, e aí a lista é enorme. E vários evangélicos têm sido iludidos por essa grave heresia que combate a autoridade bíblica. Essa é chamada de hermenêutica da legitimação. Ela tem sido surpreendentemente eficaz em formar uma cultura que aceita o comportamento homossexual e nega a autoridade das afirmações bíblicas claras e obrigatórias. A autoridade bíblica tem sido negada pelos evangélicos. Meus irmãos, a lista não é pequena. A lista é enorme. A lista é enorme dos evangélicos que têm relido as Escrituras com esse pensamento atual. E a autoridade bíblica tem sido jogada fora. Então, assim, eu não trouxe o livro aqui, ele está lá em cima no prédio, mas se você ler Wayne Grudem falando sobre feminismo evangélico, um livro assim difícil de ler, bastante pesquisa da parte dele, um pastor muito experiente, e ele vai falar assim: o feminismo evangélico é um caminho para o liberalismo. E a argumentação dele é: os argumentos do feminismo evangélico, e ele chama de feminismo evangélico, esse movimento de pastora, do abandono, né, dessa diferença funcional entre o homem e a mulher no contexto da igreja, no contexto da família. Ele diz: olha, esse é o caminho para o liberalismo. E ele vai apontar isso historicamente. Ele vai apontar como que grupos conservadores deixaram o conservadorismo evangélico e agora eles estão no liberalismo. E ele vai citar seminários americanos. Só que tem um detalhe. Se você for lá no final do livro dele, desse livro que eu costumo me referir, né, o tema lá não é homossexualismo, está falando sobre essa questão do feminismo evangélico. Tem um capítulo que ele dedica ao homossexualismo. E ali ele diz o seguinte, ali, eu esqueci de trazer, ali tem uma citação do New York Times. Veja bem, um jornal percebeu que os argumentos para o feminismo evangélico são os mesmos argumentos para a causa LGBT, para a promoção do homossexualismo no meio evangélico. Os argumentos são os mesmos. Isso é, assim, impressionante. Sabe o que ele está dizendo? Que existe um caminho, passos são dados, e as pegadas ficam. Nós conhecemos as pegadas, nós moramos na beira do mar, as pegadas ficam, e as pessoas que vêm atrás vão pisando nas mesmas pegadas. Deixa o conservadorismo, passa pelo feminismo evangélico, e não tem jeito, vai chegar na causa gay. Muitos têm feito esse caminho, igrejas têm feito esse caminho, pastores têm feito esse caminho, seminários têm feito esse caminho, que não começaram liberais, eles eram conservadores, eles estudavam as Escrituras, eles pregavam as Escrituras, mas eles cederam diante de argumentos que eles não perceberam que eles eram comprometedores, extremamente comprometedores. Meus irmãos, no nosso país, eu penso, não estou fazendo uma profecia aqui, não é? Mas eu penso que nós estamos assim, mas muito perto de vermos isso abertamente nas denominações, inclusive na nossa denominação. Inclusive na nossa. Porque as pessoas têm falado mais, né, sobre isso, têm dado mais a cara a tapa. Tem acontecido isso. O movimento é muito forte, ele não é fraco, ele é forte. A argumentação é errada, mas ela tem causado grande pressão. Só que o que acontece? As Escrituras são negadas como verdade absoluta. Ela é negada como revelação de Deus infalível e inerrante. Nós não podemos cair nisso. Quanto à homossexualidade, tem essa citação aí. Paulo e os outros apóstolos concordavam com o ponto de vista judaico de que a homossexualidade era um pecado mortal que provocava a ira de Deus.
causou terremotos e desastres naturais que foram evidentes no destino de Sodoma. Todos os cristãos ortodoxos sabiam que os homossexuais iam para o inferno, até que uma minoria moderna tentou fazer os cristãos esquecerem disso. Mas agora os revisionistas têm se esforçado para dizer que a Bíblia não é clara no assunto homossexualidade e que a igreja tende a abandonar seu entendimento tradicional. Nós não podemos abandonar o entendimento tradicional, que é muito claro. Ele não é difícil de entender. Ele é claro. Nós vivemos uma enxurrada, não é, de literatura promovendo a homossexualidade, imagem, propaganda, propagandas do governo, das empresas. A mídia trata a homossexualidade como algo positivo, então você pega, olha só, um político, se um político falar qualquer coisa contra a causa gay, ele vai ser morto. Não vai, isso não é admitido pela mídia. Você já reparou isso? Porque a mídia tem um discurso aceitável, que eles dizem assim, só esse discurso é aceitável. A causa gay é legítima. É um bom movimento. Uma informação histórica, né, é importante para a gente entender o que está acontecendo hoje. Esse movimento se organizou como um movimento de libertação, baseado numa ideologia de libertação que tem suas raízes numa releitura das filosofias marxistas. Se você se interessa nesse tema, dê uma lida sobre isso. Mas lá atrás, não havia isso. A União Soviética, ela matava os gays. Você vai dizer, não, isso aí está errado. Olha só, você pegou uma fonte errada. Não, mas isso é uma releitura. Não estou dizendo que é assim desde o começo do movimento. É uma releitura. E sabe o que se fez agora, recorrendo a essas filosofias marxistas? Há agora um incentivo à libertação sexual como parte da libertação humana. Então eles pegaram aquele discurso de conflito, né, de luta de classes, e agora você tem mais uma classe a ser liberta. Qual é a classe? É a classe LGBT e a sigla cresce. É uma luta de classes, e vamos nos empenhar para libertar essas pessoas. Sabe o que aconteceu? Aqui a política se encontrou com o movimento. Os partidos de esquerda argumentam assim e lutam por isso. Lutam até a morte. Até a morte. A realidade da esquerda hoje no nosso país abraçou essa causa e luta até a morte. Isso não é uma luta disfarçada. Está lá na declaração do partido. Está na boca dos políticos. Está lá, olha só, é só ler, está na internet. Os partidos de esquerda argumentam assim, lutam por isso. E meus irmãos, os jovens que têm sido doutrinados pela esquerda brasileira atual, estão apoiando a causa gay. Até os jovens crentes. Porque eles estão aprendendo que é uma luta de classes. E a luta de classe é legítima. Eu tive uma professora de história bem esquerdista. Excelente professora. Excelente professora. Mas muito capaz mesmo. E eu estava lembrando, pastor Felipe, do quanto eu fui influenciado por ela naquele tempo. Isso foi lá em 95, né? Lá em 95, eu tinha 15 anos. Mas uma coisa que eu não lembro é dela falando de questões sexuais. Pelo contrário, ela se mostrava uma mulher muito decente. Muito decente. E eu fiquei estudando essas coisas e pensando se esse caso que eu vivi não é uma ilustração do que aconteceu. Meus irmãos, houve uma mudança no movimento. Houve uma mudança. Eu não estou dizendo que sempre a esquerda propôs isso. Eu estou dizendo que hoje é assim. Hoje, a causa gay faz parte do movimento da esquerda. Abertamente, as coisas se misturaram. Por isso que você vai encontrar o jovem, olha só, o jovem começa a dar ouvido para isso.
Eu não tive nenhuma dúvida de questões sexuais na época que eu fiquei ouvindo a minha professora. Mas eu comecei a pensar sobre reforma agrária. Eu comecei a pensar que as empresas americanas são exportadoras de capital e elas são terríveis. Até que eu fui trabalhar numa empresa americana e ela me pagava no dia 10, no dia 25 e nunca atrasou. Diferente das empresas nacionais que meu pai trabalhou. A empresa americana era mais justa, mais correta, mais generosa. Pagava até além do que a lei obrigava. Isso era diferente do que eu ouvi lá no colégio. Não é? Mas o que não tinha lá, eu quero enfatizar aqui, não tinha um discurso das questões sexuais. Hoje, ele é um pacote só. Hoje é um pacote só. Então não pense, o jovem na faculdade que foi influenciado pelo movimento político, no pacote do movimento político está a revolução sexual, ou melhor, a revolução homossexual. Só que isso não está mais na faculdade. Isso tomou conta do ensino médio. E isso está presente agora nas escolas de 6º ano, de 7º ano, de 8º ano. A idade diminuiu muito. Muito. Olha só para deixar claro. Eu não estou dizendo, porque de fato eu não acredito nisso. Eu não estou dizendo que se você votar num candidato que se diz de direita, você está votando numa boa pessoa. Não estou dizendo isso. Está certo? Não estou dizendo isso. Eu estou falando que os partidos de esquerda hoje no nosso país defendem a causa gay. Eles defendem leis que apoiam a causa gay. Eles defendem a imposição dessa ideologia. Eles defendem isso. E eles não admitem que você fale o contrário. É isso que eu estou dizendo. E isso não é algo assim do nosso país só, não é? Isso é uma mudança histórica e no movimento, na estratégia do movimento. Então agora existe um esforço pelos direitos dos homossexuais. Então olha só, se na sua empresa existisse uma bonificação para um gerente que trai a esposa, o que você diria para o dono da sua empresa? Peraí, rapaz, mas tem uma bonificação para um gerente que é adúltero? É isso mesmo? Aí o dono ia falar, tem uma bonificação. Olha só, se você trai a esposa, você vai ganhar 20% de bônus aqui. Você ia achar isso legal? Não, porque isso é um encorajamento para quê? Para que os maridos traiam a esposa. Meus irmãos, nós como crentes temos assimilado que os direitos dos homossexuais são bons. São bons. Não, mas agora tem pensão para o homossexual, para o parceiro. E aí nós pensamos assim, não, isso é bom. Meus irmãos, isso não é bom. Isso é o mesmo caso do marido que trai a esposa. É a mesma questão. Não é uma questão diferente. É uma questão moral. A lei está dizendo o seguinte, a imoralidade é boa. Ela está dizendo isso para o seu filho, para os meus filhos e para mim também. E sabe qual é o problema? Nós estamos assimilando isso. Isso não é bom. Mas houve uma mudança no pensamento. Tem essa frase aí. A nossa imaginação moral coletiva mudou de questões de certo e errado para conflitos sobre meus direitos, seus direitos, direitos deles. Então você vai dizer assim, não, mas pastor, mas os homossexuais não têm direitos? É o direito deles. Não, meus irmãos. Não é assim que se discute moralidade. Moralidade não é uma questão de direitos, moralidade é uma questão de certo e errado. Existe aquilo que é moralmente correto e existe aquilo que é imoral. Essa é a questão. Só que não se pensa mais assim. Se pensa que é uma questão de direito. Não, mas olha só, não, aí você está mexendo, olha só, isso é a igreja tentando mexer no Estado. Não, nós estamos falando de uma coisa que é necessária,
é necessário a legislação da moral. Isso é necessário, não é tudo uma questão de direito não, queridos. Tem um livro aqui na igreja também, ele é Aconselhamento de Mulheres, o nome do livro. E ele tem um capítulo sobre homossexualidade, que fala de um estudo de caso. Os pais de uma estudante de 16 anos do ensino médio, lá nos Estados Unidos, eles foram chamados para irem à escola, e ali a orientadora pedagógica, não sei, alguém da escola, né, fez uma reunião e tinha uns 5 funcionários da escola, e aí o pai e a mãe, e a menina, adolescente, 16 anos, né. E ali, depois de falarem com eles, eles disseram, olha, a sua filha está passando por uma transição muito importante na vida e vocês precisam apoiá-la. Ela não quer mais ser chamada pelo nome que ela tem, ela agora quer ser chamada por um nome masculino. E vocês precisam apoiá-la e nós estamos aqui para ajudar vocês nesse momento importante da vida dela. Os pais crentes de uma igreja conservadora, bíblica, com pregação expositiva, ficaram, vocês imaginam como eles ficaram, né? Vocês podem imaginar. E aquela conversa, depois do pai falar alguma coisa, a conversa rapidamente mudou para um tom mais intimidador. Sabe sobre o que eles falaram? Sobre os direitos daquela adolescente. E eles estavam ali para defender os direitos dela. E se os pais, de alguma maneira, criassem empecilho para ela exercer o direito dela, eles estavam ali para ajudar quem? Ela. Estão percebendo a luta de classe? É um movimento terrível. Bom, os pais interromperam a reunião, saíram, conversaram com a filha, conversaram com o pastor, e mudaram a filha de escola, e aquela menina, graças a Deus, se arrependeu, notou que os seus pais a amam e se arrependeu, e aí começou um processo ali. Sabe por quê? Porque lá no colégio, ela já tinha feito reuniões com a psicóloga, que falou sobre possibilidade e recomendou a cirurgia de mudança de sexo, e falou do direito que ela tinha para isso, e que os planos de saúde estavam pagando essa cirurgia. Ela chegou a pesquisar, sem o pai saber, sobre o plano de saúde que o pai tinha da empresa, se o plano cobria essa cirurgia. Ela tem 16 anos. Essa menina já tinha participado de algumas reuniões. Os colegas da escola, que embora não fossem homossexuais, estavam a apoiando por ela estar finalmente afirmando quem ela é de fato. Afirmando diante deles quem ela é de fato, assumindo quem ela é, corajosamente. Então havia um apoio grande dos colegas. E agora, aquela menina está em casa com seus pais, e aquela menina está percebendo que tomou um caminho errado, e orientada pelo pastor, aquela menina agora vai ser aconselhada por uma conselheira bíblica. E num processo longo, não é? Um processo longo de uma volta para afirmações bíblicas. Ouvindo o que ela tem a dizer, ouvindo sobre os enganos do seu coração, ouvindo sobre os desdobramentos do que ela aprendeu, das coisas que ela abandonou que eram corretas e agora ela assumiu como verdade. Um processo longo, com o objetivo claro de levá-la para Cristo. O objetivo do aconselhamento numa situação como essa não é que a menina deixe a homossexualidade. Não. É muito mais do que isso. É levá-la para Cristo. Para que ela se encontre em Cristo e tenha a sua identidade firmada em Cristo. E ali alguns destaques são feitos, né, de verdades importantes numa situação como essa. É preciso rejeitar a noção ímpia de que o maior bem da vida é governado pelo imperativo moral de ser verdadeiro consigo mesmo. Então olha só, tem sido dito, confie no seu eu. Não faça isso. Não confie no seu eu. Você não pode confiar em nada que venha de fora de você. É o que tem sido dito. Isso é mentira. Nós precisamos do que vem de fora de nós, precisamos da revelação de Deus. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.
É preciso rejeitar a norma cultural da autodefinição e aprender a ser grato pela forma como Deus criou o seu corpo. Foi um dos assuntos que elas conversaram no aconselhamento. Sobre a gratidão pelo corpo que Deus deu, com as suas características masculinas ou femininas, não é? De acordo com o caso. É necessário estar completamente comprometido com a verdade que o gênero biológico com o qual você foi criado glorifica a Deus. O fato de você ter sido feita mulher, essa é uma maneira para você glorificar a Deus. O fato de você ter sido feito homem, é uma maneira de você glorificar a Deus. Isso tem a ver com a maneira como você vai glorificar a Deus. Uma pessoa que caiu no engano do conceito psicológico de orientação sexual precisará de ajuda de um conselheiro bíblico para corrigir os pensamentos por meio da verdade bíblica. Meus irmãos, nós não podemos achar que algo que tem sido ensinado com tanta perseverança e tanta insistência e tanta intensidade, ele é desconstruído assim, simplesmente numa frase, né? Não é assim. Nós não funcionamos assim. Não é assim que nós funcionamos. É necessário ensino, é necessário conversa, é necessário uma jornada, uma caminhada. E nós como igreja precisamos entender isso. E nos dispormos a essa caminhada, né, com as pessoas. Resistir ao conceito psicológico de orientação sexual é uma questão de pureza, não de preconceito. Resistir ao conceito psicológico de orientação sexual é uma questão de pureza, não de preconceito. Tem sido dito que é uma questão de preconceito. Você, olha só, você é violento, essas palavras são de ódio. Essas palavras são palavras de ódio. Não, queridos, pureza bíblica não é uma questão de ódio. Rejeitar esse conceito psicológico de orientação sexual é uma ordem bíblica. Então você jovem, que está lá na faculdade ou no ensino médio, e você está lidando com isso, né? Você está lidando. Você está lidando com um rapaz que vai de vestido para a escola. E ele quer que você trate ele como? Como ele acha que ele é. E agora? Meus irmãos, eu estou convencido de que o jovem que lida com essa situação, primeira coisa, ele não pode desprezar essa pessoa, rindo dela, ofendendo-a, xingando, nada disso, não pode fazer isso. Não pode. Isso não é bíblico, isso não é amoroso, isso não é piedoso. Isso não ganha essa pessoa. Não é assim que se ganha essa pessoa. Esse é um lado da história. Agora, eu estou certo de que você também não pode tratá-lo como mulher. Então você, menina, moça, vai tratar esse rapaz que se comporta como uma mulher e agora chamá-la de amiga. Vem cá, amiga. Vamos conversar. E você está propondo para ele que o que ele está pensando de si mesmo está correto. Você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você estará negando a verdade que você professa. Você estará negando o que Deus diz. Não é esse o caminho. Você vai dizer, mas, isso é muito difícil. Sim, queridos, isso é difícil. É difícil. Nós vivemos dias difíceis. Nós não vivemos dias fáceis. Nós vivemos dias difíceis. São dias difíceis. Nós precisamos lembrar que a rebeldia declarada resulta em consequências inevitáveis e terríveis. Quantas coisas terríveis têm acontecido e ainda vão acontecer por causa dessa perversão sexual, por causa dessa revolução homossexual. Meus irmãos, o que vamos fazer como crentes em Jesus Cristo? Nós precisamos pregar e aconselhar. Como igreja, precisamos oferecer ajuda, especialmente por meio de aconselhamento bíblico,
para aqueles que lutam com pensamentos homossexuais, porque esse pecado também é tratável aos pés da cruz. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Jovens, saibam quem vocês são em Cristo. A sua identidade está presa a Cristo. A sua identidade baseia-se em Cristo, não nos seus desejos sexuais, não nos seus pensamentos sexuais, não no que você acha. A sua identidade está em Cristo, não nos rótulos que as pessoas dão para você. Cuidado com a ira pecaminosa e o orgulho farisaico. Nós devemos amar as pessoas que vivem nas práticas homossexuais. A verdade precisa ser dita em amor. Nós não vamos concordar com essas pessoas, mas vamos demonstrar amor por elas dizendo a verdade em amor. Cuidado com o silêncio perigoso e pecaminoso. Eu leio aqui Ezequiel 11:12. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar com esses padrões. Os padrões de moralidade do nosso tempo não são os nossos padrões, porque eles não são os padrões de Deus. Não podemos nos conformar com eles. O padrão do povo de Deus, nessa ocasião, estava abaixo do padrão de Deus. Romanos 12, não se amoldem ao padrão desse mundo. Alguém escreveu assim: é por isso que é incompatível ser cristão e defender a ideologia de gênero, porque são duas coisas que possuem uma visão de mundo completamente diferente nas questões mais fundamentais da vida. É incoerente defender a ideologia de gênero e ao mesmo tempo tentar preservar a visão cristã que nós temos da vida. É incompatível. Jovem, adolescente, se você está flertando com isso, isso não é um caminho para você, não é uma alternativa. Não é, isso é uma incoerência. É uma grande incoerência. Não lute sozinho com os pecados sexuais, peça ajuda, porque há esperança em Cristo, há vitória e libertação em Cristo, há santidade verdadeira em Cristo. Na família, mais do que nunca, a família é o local de trabalho intenso e proativo. Intenso e proativo. Não ignore esse tema na criação dos seus filhos. Não ignore esse tema na conversa que você tem com seus netos. Não ignore, queridos, não podemos ignorar. E eu sei que aqui é um dilema. Nós temos um dilema, e aí precisamos lidar com sabedoria. Nós não queremos expor as crianças, não é isso? Nós não queremos, é claro que não. Então você não quer chegar para uma criança de 8 anos e você trazer coisas que não são boas para a idade dela. Mas olha o problema que nós temos. Essa criança de 8 anos, quando ela for ali andar no calçadão dos Cavaleiros, ou lá, ou aqui na frente da igreja, ou em qualquer lugar, ela vai encontrar 2 homens se comportando como um par. Em algum momento, ela vai presenciar na rua 2 meninas se beijando. Nós não podemos fingir que a criança não viu, porque se ela viu, nós precisamos ensiná-las no caminho bíblico, adaptando a linguagem delas. Repito, sabedoria, precisamos de sabedoria, de bom senso, não é isso? Mas nós não podemos ignorar esse assunto, porque ele faz parte do nosso tempo. Você não pode ignorar esse assunto com o seu junior, de 11 anos, ele está ouvindo isso direto. Você não pode ignorar o que ele vê, as séries que ele vê. Porque as séries infantis estão, algumas delas, recheadas dessa campanha da ideologia de gênero.
Os desenhos infantis, alguns deles, estão recheados com isso. Os livros, mas é bom uma criança ler, é ótimo a criança ler. Você precisa ver o que ela está lendo, porque os livros estão recheados com a ideologia de gênero. Você precisa interagir com isso, você precisa interagir com o filho, com a filha. Nós precisamos ser proativos, precisamos provocar o diálogo. Meus irmãos, eu estou falando aqui de coisas difíceis, porque eu falo como pai também. Não estou falando de coisas fáceis, são coisas que precisamos fazer na dependência do Senhor, mas precisamos fazer, não podemos ignorar e deixar o tempo passar simplesmente. É nosso papel criar os filhos de acordo com o sexo deles. Esses dias, um pai me perguntou, você acha que o meu filho, melhor dizendo, ele me mostrou uma foto, você acha que essa posição aqui do meu filho, criança, é uma posição ruim para ele? Eu falei, eu acho que sim. Eu acho que é. Eu acho que você precisa dizer para ele que essa não é uma boa posição para um menino. Agora, como você vai dizer isso? Garoto, se comporte como homem. Não, não é assim que se ensina um filho. Não. Nós precisamos ensinar o filho, o menino, a se comportar como um menino. A menina, nós precisamos ensinar a menina a se comportar como a menina. Nesse caso que eu citei aqui, verídico, uma das coisas que a menina falou, e aí depois, arrependida, não transferindo a culpa, né? O pai, ele queria muito ter um filho. Ele queria muito ter um filho homem. E veio uma menina. E ele se ocupou muito em fazendo com ela coisas de menino. Coisas de menino. Se ocupou muito fazendo coisas de menino. Nós como pais precisamos treinar os nossos filhos de acordo com o sexo deles. Meus irmãos, é claro que o menino pode lavar louça, não é pode, ele precisa. Ele pode lavar louça, não é isso? Uma menina pode jogar futebol, é claro que pode. Mas você está dizendo, olha, o pastor Acre falou lá que não pode. Eu não estou falando isso. Não estou falando isso. Agora, saiba de uma coisa, precisamos ficar atentos, porque qual é o problema no nosso tempo? Como existe essa campanha para acabar com essa diferença definida biologicamente, essa campanha vem marcada pelo quê? É a campanha do futebol feminino, não é isso? Então o futebol feminino não é um amor pelo esporte. Aliás, tem as aberrações no meio do esporte, né? Pega-se um homem, que ele diz que ele é uma mulher, e agora ele joga no time de vôlei feminino. Só que a cortada dele é de acordo com a força de quem? De um homem, não é de uma mulher. E você tem uma aberração, isso é uma aberração, isso não é uma coisa assim bacana. Então olha só, vamos ficar atentos a isso. Porque os caras estão dizendo, não, seu filho, olha só, qual o problema do seu filho levar uma lancheira rosa para a escola? E uma bonequinha da Barbie? Eles estão dizendo que pode. Nas escolas, as professoras recebem crianças, meninos com a lancheira rosa com a boneca da Barbie, porque a avó mandou. Meus irmãos, o que é isso? É apontar um caminho errado para essa criança. Um menino que quer só pentear o cabelo das meninas. Precisa ensiná-lo, meu filho, não, isso não é para você. Vai fazer isso grosseiramente? Não. Não vai fazer isso grosseiramente. Vai fazer isso com sabedoria, amorosamente. Amorosamente. Ao menino ter uma postura masculina, a menina ter uma postura feminina. É requerido de nós sabedoria. Mas não esqueça que os nossos filhos farão escolhas. Você nunca conseguirá e nós nunca conseguiremos anular as escolhas dos nossos filhos. Eles farão escolhas. Nós vamos ensiná-los, mas eles farão escolhas. E eles prestarão contas diante de Deus das escolhas que eles fazem. Precisamos ensinar isso para eles. Precisamos ensinar, desde cedo, que as escolhas deles têm consequências. E é bom que eles façam escolhas boas, agradáveis a Deus. Meus irmãos, nós precisamos apontar para Cristo. Tem uma colocação aí final, que eu acho que já lemos ela aqui. A homossexual, bem como aos demais, temos de falar com amor, nunca com ódio.
Contudo, nossa primeira tarefa de amor é dizer a verdade, e o sinal do verdadeiro ódio é contar uma mentira. Aqueles que amam genuinamente os homossexuais não são os que revolucionam a moralidade para satisfazer os desejos deles, e sim aqueles que contam a verdade e lhes mostram aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Todos são pecadores, inclusive quem comete pecados sexuais. Nós precisamos apontar para Cristo, para esse grupo também. Hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos concluir essa série, olhando para 1 Coríntios 6, olhando para o que Deus, o presente de Deus para nós, né, que é o nosso corpo. Deus nos deu um corpo, que não é ruim, o corpo é bom, é um presente de Deus. E o nosso plano é terminarmos essa série pensando nisso, mas orando, eu tenho orado e peço que os irmãos orem também, para que o Senhor nos ajude como igreja a tomarmos um caminho de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria do Senhor para vivermos esses dias atuais. Nós precisamos. Nós não precisamos de briga. Não esqueça, a proposta dessa série, né, não é apontar para nós um inimigo. A nossa luta não é contra os homossexuais, o movimento LGBT, a ideologia de gênero. Não é. Sabe o que está escrito em Efésios 6, 12? A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O nosso inimigo não são as pessoas que cometem pecados sexuais, até porque seria uma hipocrisia falarmos assim, porque nós também cometemos pecados sexuais. A nossa luta não é contra essas pessoas. O nosso inimigo é espiritual. Nós precisamos apontar Cristo. Nós, aqui como igreja, nossas famílias, nossos jovens, adolescentes, nossas crianças, todos nós precisamos apontar para Cristo e vivermos para a glória de Cristo e lidarmos com os nossos pecados aos pés da cruz. Queria terminar orando com vocês. Se você quiser, você pode ficar em pé. Nós vamos orar. Senhor, nós terminamos pedindo, ó Deus, a misericórdia do Senhor. Ó Deus, porque no nosso coração enganoso, nós podemos agir, ó Deus, de maneiras muito contrárias à Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos, dá-nos sabedoria para vivermos, ó Deus, esses dias na dependência do Senhor, com pureza. Ó Deus, dá-nos sabedoria para vivermos esses dias lidando, ó Deus, com esse movimento grande que está marcando o nosso tempo, ó Deus, lidando com muita sabedoria, apontando para a verdade. Dá-nos, ó Deus, palavras sábias, amorosas, equilibradas. Livra-nos, ó Deus, de cairmos nessa falácia, ó Deus, dessa briga política, misturando as coisas. Ó Deus, quantos erros têm sido cometidos para os dois lados. Erros grosseiros, ó Deus. Livra-nos disso, ó Deus. Livra-nos disso. Tem misericórdia de nós, ó Deus, como igreja. Dá-nos sabedoria, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Equilibra as nossas conversas com domínio próprio, com amor, com a verdade. Dá-nos, ó Deus, unidade na verdade. Ó Deus, livra-nos da assimilação desse pensamento destruidor. Ó Deus, livra-nos. Pedimos por nós, ó Deus, pedimos por tantas igrejas, ó Deus, que têm batalhado pela verdade. Lembramos, ó Deus, de seminários que têm batalhado pela verdade, ó Deus, e pedimos misericórdia, ó Deus. Dá-nos coragem, dá-nos firmeza, ó Deus, para permanecermos na verdade, para a glória do Senhor. E dá-nos, ó Deus, a grande alegria. Dá-nos, Senhor, a enorme alegria de vermos pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. Dá-nos, ó Deus, amor
para convivermos com essas pessoas. Oh Deus, ajuda-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.